Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos responder um exercício de aplicações de derivadas utilizando a distância entre pontos. Vamos lá. Olha só, o exercício diz o seguinte: determine um ponto da parábola y igual a 1 menos x ao quadrado que se encontra mais próximo da origem. Ele colocou aqui a origem. Que origem é essa? A origem é o ponto 0, 0, né? O ponto onde encontra o eixo o eixo de x e o eixo de y, né? O eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Então é o ponto 0, 0. Então, através da utilização da derivada, a aplicação da derivada primeira, conseguimos encontrar, né, o valor de x e, consequentemente, vamos encontrar o valor de y. Utilizando a derivada, vamos minimizar essa distância, né? Vou ter aqui uma parábola, a concavidade dela é voltada para baixo, ó, porque o valor de x ao quadrado é negativo. Então, vou ter aqui uma parábola e dentro dessa parábola aqui eu vou encontrar o mínimo que é esse ponto, né? A distância mínima desse ponto até a origem, certo? Então, vamos lá, vamos utilizar, o primeiro passo é saber a distância, né? Como é que se calcula a distância de dois pontos, que eu vou ter aqui um ponto, né, e vou ter a origem. Então a distância de ponto é calculada da seguinte forma, é a raiz quadrada de x menos o x0 elevado ao quadrado mais y menos o y0 elevado ao quadrado. Pronto. Eu tenho aqui essa distância. Eu vou ter que derivar essa minha função aqui para eu reduzir o mínimo, né, necessário para se tornar o mais próximo da origem. Olha só, mas quem é esses pontos? Ele deu aqui, ó, os pontos é 0 e 0. Então é só aplicar aqui, ó. Vou aplicar, substituir onde tem x0 e y0. Vou substituir por 0. Então vai ficar dessa forma. O d vai ser igual a raiz quadrada de x menos 0. Ó. X menos 0 é o próprio x. Então fica só x ao quadrado. X ao quadrado mais y menos 0. Y menos 0 é o próprio 0. Então vai ficar y ao quadrado. Está aqui, ó, o valor y ao quadrado. Pronto, cheguei aqui nessa minha função d, né? A função da distância. Só que eu tenho duas variáveis, ó. Tenho duas variáveis, para mim não é interessante trabalhar com duas variáveis, porque vai dar um trabalho. Então eu tenho aqui o valor de y. O valor de y é 1 menos x ao quadrado. Então é só utilizar ele aqui, ó, substituindo nessa função. Já que eu tenho um valor de y, vou substituir no valor de y aqui. Então vai ficar a distância é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais, agora, quem é y? É 1 menos o x ao quadrado. Tudo isso aqui, ó, elevado ao quadrado. Pronto. Cheguei nessa minha função ao quadrado, né? A distância da função aqui, né? A função distância. Só que aqui dá para abrir, ó. Vou abrir aqui esse produto notável, até para juntar com esse x ao quadrado para ficar uma função só. Então, a distância vai ser igual. Vou abrir esse produto notável, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado mais o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro é 1. 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó. Vai dar 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos x vai ficar menos 2x ao quadrado, né? Lembrando aqui que o segundo é o quadrado. E o quadrado o segundo ao quadrado. O segundo ao quadrado é x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. Pronto. Tenho aqui. Agora é só juntar. Eu tenho um x ao quadrado aqui e tenho um menos 2x ao quadrado aqui. Juntando esses dois, x ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada, x positivo com menos 2x vai ficar menos um x negativo. Ó. Menos x ao quadrado mais 1 mais x à quarta. Pronto. Essa é a minha função que agora eu vou ter que derivar. Essa aqui é a função distância. Então, vou ter que fazer a derivada dessa minha função distância. Como é que vai ficar? Lembrando que é uma função, a distância, em forma de raiz. Então, eu consigo transformar
raiz em forma de expoente. Fica assim, ó. Então, modificando aqui, ó, a função d vai ser igual menos o x quadrado mais 1x à quarta mais 1 mais x à quarta vai ser elevado a quanto? Aqui, ó, quando não tem nada, o expoente é 2. E quando não tem nada aqui, ó, nessa minha equação, aqui é 1. Então, vai ficar elevado a 1 meio. Pronto, só fez substituir o valor que estava em forma de raiz para potência. Fica mais fácil para fazer a derivada. Olha só, eu tenho aqui a potência, né? A derivada da potência, como é que fica? Eu jogo o expoente para frente, que vai multiplicar toda essa minha função, e depois eu tiro a derivada da mais interna. Faço a derivada da externa, que é aqui uma função composta, né? Onde eu tenho um polinômio, uma função polinomial com expoente, né? Joguei o expoente para frente, então a derivada de d é o d' igual a 1 meio, trouxe o meio para cá, e vou multiplicar agora toda essa minha função, menos o x quadrado mais 1 mais x à quarta. Agora eu faço a multiplicação, eu tiro aqui, né, ainda tenho que tirar o menos o meio, que aqui é o 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio, ó, que aqui é a regra da derivada. Sempre eu tiro uma unidade do meu expoente. Então fica 1 menos 1, que é 1 meio vezes 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio. Só que recapitulando, né, tirei uma unidade dessa minha potência, por isso que ficou menos 1 meio, elevado a menos 1 meio. Multiplicado agora por quem? Vou multiplicar pela derivada do interno, ó. Derivada do interno, aqui é menos, ó, menos o 2 desce, multiplicando menos 2x, então vai ficar menos 2x. Aqui, ó, a derivada de 1 é o próprio 1, a derivada da constante é zero, né? Então, isso aqui é zero, a derivada de 1 é zero, eu corto, e vai ficar a derivada de 4x. A derivada de 4x é mais 4 elevado na 3. Isso aqui, 4x elevado na 3. Pronto, agora eu volto à função expoente em forma de radical, ó. Vou trazer ele agora em forma de radical. Ele está com um expoente negativo, ele vem para o denominador, então vai ficar 1 sobre 2, que multiplica agora quem? A raiz quadrada de x, de menos x ao quadrado, aqui é menos, ó, tem um sinalzinho de menos, mais 1 mais x à quarta. Pronto, eu tenho que tirar essa raiz quadrada. Lembrando aqui que só fiz transformar, né? O expoente negativo veio para baixo, para o denominador, e agora ele voltou em forma de raiz. E multiplicando tudo isso aqui, ó, menos 2x mais 4x ao cubo. Aqui dá para multiplicar 1 vezes menos 2x mais 4x ao cubo, é ele mesmo, então fica d' igual a menos 2x mais 4x ao cubo. Isso aqui é 2, que multiplica a raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 1 mais x à quarta. Pronto. Esse é o valor da derivada, mas dá para dar uma simplificada aqui, ó. Eu tenho um 2 aqui, e se eu observar, eu tenho esse 2 aqui em cima e o 4 aqui, ó, que dá para simplificar, dá para dar uma melhorada. Então vamos melhorar mais essa derivada. Vai ficar, trazendo aqui, ó, colocando o 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica, tirando o 2 aqui, ó, ligado ao x, vai ficar só o menos x, mais 2x ao cubo. Lembrando que eu só fiz colocar o 2 em evidência. 2 vezes menos x dá 2 menos x, e 2 vezes 4x ao cubo, 4x ao cubo. Tudo isso aqui dividido por 2 raiz de menos x ao quadrado mais 1
mais x à quarta. Pronto. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2, ó. Ficou só a derivada da função distância, né, de d, vai ser menos x mais 2x ao cubo, raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 1 mais x à quarta. Eu vou apagar aqui essa parte para calcularmos o valor agora de x. Olha só como é que vai ficar. Apagando aqui, vou apagar. Pelo teste da derivada primeira, para a gente minimizar essa distância, a minha derivada, a minha distância, ela vai ser igual a derivada dela, né? Ela vai ser igual a zero. Então, vou ter que igualar essa minha derivada para eu minimizar essa minha distância. Então, vai ficar como? Vai ficar menos x mais 2 que multiplica x ao cubo. Tudo isso aqui dividido por raiz quadrada de menos x quadrado mais 1 mais x à quarta. Isso aqui tem que ser igual a zero. Pronto. Agora ficou fácil, porque para igualar a zero, esse termo aqui, ele tá dividindo, ele passa para lá multiplicando, então vai ser a raiz quadrada desse termo aqui multiplicado por zero, então vai dar zero. Então só sobra para mim menos x mais 2x ao cubo, igual a zero. Pronto, dá para colocar aqui o x em evidência para a gente encontrar o valor de x. Então, colocando o x em evidência, x aqui vai ficar menos 1 mais 2x ao quadrado igual a zero. Coloquei o x em evidência. Por quê? Porque ficou uma regra do produto. Eu tenho aqui um produto, ó, de dois termos, esse daqui vezes esses daqui, tem que dar zero. Então, ou o x é zero, ou o x vai ser igual a menos 1 mais 2x ao quadrado igual a zero. Eu passo o menos 1 para lá, vai ficar positivo, né? Então, o valor ó, de 2x ao quadrado vai ser igual a 1. Então, o valor de x, ó, trazendo para cá, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/2. Pronto. Mais ou menos a raiz quadrada, né, de 1/2. O 2 estava multiplicando, desceu dividindo, e eu já joguei o expoente em forma de raiz. Então, encontrei aqui os possíveis valores para x. Vou apagar esse outro lado para trabalharmos, para a gente encontrar qual é esse ponto. Apagando aqui, ó, toda esses meus cálculos. Pronto. Pagando aqui, pagando aqui. Olha só, eu vou dar uma arrumada nesse x, que esse x ficou em forma de raiz. Vou trabalhar ele um pouco mais ele aqui, ó, o valor de x, né? O valor de x ele é igual a mais ou menos, tá aqui, ó, a raiz quadrada, ó, tem uma regra da radiciação que eu posso tirar a raiz de 1 dividido pela raiz de 2. A raiz de 1 é quanto? É 1. A raiz de 2, ó, eu deixo aqui, ó, indicado. Dá para racionalizar, então vai ficar racionalizando esse denominador, né? A raiz de 2, então fica multiplicando a raiz de 2 por 1, vai ficar raiz de 2, e multiplicando a raiz de 2 embaixo pela raiz de 2, vai ficar 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai ficar 2. Então, eu tenho aqui o valor de 2 raiz de 2. Esse é o valor de x, mais ou menos, né? Lembrando que tem dois valores aqui, ó. Um positivo e outro negativo. Agora, se eu tenho um valor de x que minimizou a distância entre a origem, agora é só jogar aqui, ó, na minha função que eu encontro o valor de y. Então, o valor de y vai ser quanto? Eu pego aqui o valor positivo, vou jogar o valor positivo, depois eu faço com o valor negativo. O valor de y é 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Quem é x? É raiz de 2 sobre 2, elevado ao quadrado. Então, o valor de y vai ficar 1 menos raiz de 2 ao quadrado, ó, é raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, eu posso cortar o radical, fica só o 2. E a raiz, o 2 ao quadrado, ó, é igual a 4.
dá para simplificar aqui. Por 2 vai dar 1 e por 2 vai dar 2. Então eu tenho 1 meio. Ficou 1 menos 1 meio. 1 vezes menos 1 meio. Aqui dá para tirar um MMC. Então vai ficar 2 menos 1 dá 1. Então dá o próprio meio. Tá aqui a resposta quando x for positivo. E quando x agora for negativo. Se a gente observar, ele vai dar o mesmo valor. Por quê? Porque está elevado ao quadrado. Ó. O valor de y vai ser igual a 1 menos o x ao quadrado. Ó. Só que agora é o menos a raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Observamos que vai dar o mesmo resultado. Porque quando eu elevar ao quadrado, né, a base é negativa com expoente par, torna-se positiva. Então vai ficar 1 menos 1 meio. Né? Já simplificado, 1 menos 1 meio vai dar 1 meio. Então, a resposta deu igual para os dois pontos. Quais são os pontos que ele perguntou? Ele perguntou aqui, ó, determina o ponto. Um ponto é esse aqui, ó. O ponto pode chamar o P1 de... O valor das coordenadas de x é raiz de 2, vou colocar ele positivo. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E o valor de y é meio, 1 sobre 2. Ou pode ser esse outro ponto também, que é o mesmo valor, é a mesma distância. O valor de menos a raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Pronto. Esse é o valor do ponto que se encontra mais próximo da origem. Se você jogar no GeoGebra essa função e colocar os dois pontos, esses dois pontos aqui, você vai ver que é os pontos mais próximos da origem. Certo, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês na resolução dessa questão. Bons estudos e até o próximo vídeo.